Olá, começando mais um episódio do nosso Vitrine Alternativa, esse podcast sempre para trazer histórias inovadoras, ideias inspiradoras, tudo isso para orientar você que está interessado em assuntos que fogem um pouco da normalidade, te tiram da casinha. E esse é o nosso objetivo aqui no nosso Vitrine Alternativa, dentro do nosso canal Central Podcast. Aliás, se você ainda não está inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve, clica no sininho, você terá notícias, novidades, tudo que será postado dentro do Central Podcast, os episódios do Vitrine Alternativa, você terá a oportunidade. Ó, tem novidade vindo também no Central Podcast. Aguardem, tem novidade chegando também. Mas olha, hoje vamos falar para você que muitas vezes é empreendedor, busca ter o seu próprio negócio, busca mudanças na sua atividade financeira. Talvez essa história pode fazer a diferença para você, viu? Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o Robson Coivo, empresário, foi também secretário municipal de desenvolvimento econômico da cidade de Sorocaba, para bater um papo com a gente. Olha, a história do Robson vale a pena conferir, viu? De açougueiro a empresário no ramo automotivo e agora com novas possibilidades de negócios também na sua carreira. Robson, prazerzaço ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para participar também desse nosso Vitrine Alternativo. Tudo bem, Robson? Tudo jóia. Eu que agradeço, André, o convite. É um prazer aqui e eu sempre esperei esse momento de estar aqui com você, batendo um papo e levando informação, quem sabe contribuindo e transformando a vida de alguém Com com a nossa certeza. história, né? E acho que é legal você contar a sua história, Robson. A gente até conversava, batia um papo aqui. Conheço o Robson como secretário municipal, mas admito que eu não conhecia toda a sua história, a sua trajetória. Relata pra gente um pouquinho dessa sua experiência aqui na cidade de Sorocaba, desde a sua chegada, porque foi uma variação muito grande de empregos, trabalhos. Conta pra gente um pouco, Robson. Bom, como a gente já conversou um pouquinho nos bastidores, né? Eu vim para Sorocaba, eu sou de São Paulo, vim para Sorocaba com 14 anos. Hoje eu tenho 50 anos. Vim para Sorocaba com 14 anos e trabalho desde os 12. Meu primeiro emprego aqui na cidade foi de açougueiro, Olha ali só. perto do bairro Central Park. Foi um emprego que eu tive, eu aprendi a ser açougueiro, atender, balcão. Foi um momento muito bacana. E depois passei, fui garçom, trabalhei em casas de materiais para construção, trabalhei em vendas de bebida. Tudo isso até os meus 18 para 19 anos. Fui Uhum. supervisor de uma empresa de bebidas muito grande aqui de Sorocaba. E aos meus 19 anos, eu, juntamente com meu irmão, que é um pouco mais velho, Uhum. resolvemos empreender, resolvemos fazer negócio, comprar e vender, né? Para nossa família isso era loucura, porque eu tinha terminado meus estudos e decidi não fazer faculdade, né? Então eu me Cara, isso formei. isso na assim, me permita o comentário, mas pra quem tem 50 anos, na época, a gente é da mesma geração, isso daí era surreal, né? Era surreal, ainda hoje é, né, porque as É, pessoas se formam e fazem o vestibular, prestam e vão fazer. E eu com 18 anos de idade já trabalhei no McDonald's, sou registrado com o verdade. McDonald's, esqueci algo muito importante, quando o Shopping Esplanada abriu, Olha, eu trabalhei lá na época era Rêstico Comércio de Alimentos, ainda não era do dono atual. Então olha eu tenho isso daí em só, cara. registros em carteiras, tá. É. Mas foi algo que, a gente veio de uma família, meu pai é aposentado e viemos para Sorocaba, e nós não tínhamos na nossa família de primos, ninguém como empresário, né. Meu pai era metalúrgico e o sonho do meu pai era que nós entrássemos numa indústria também, né. Meu irmão fez Senai em São Paulo, eu prestei Senai, e quando eu passei nós mudamos para Sorocaba. Então não cheguei a trabalhar na indústria, fui para o comércio, mas com 18 anos resolvemos que a gente não queria mais trabalhar de empregado. A nossa necessidade era muito pequena, a gente morava com nossos pais, era uma vida de solteiro, mas a gente queria comprar e vender e nós queríamos ser independentes e dar uma vida diferente para a nossa família. Uhum. Mas aí todos os familiares começaram a olhar a gente como: "O que que vocês Patinho vão feio, fazer? O né? patinho feio, vocês não vão mais estudar, não vão fazer nada, o que que vocês vão fazer? Vamos comprar e vender carro no feirão de automóvel", né. Então Olha isso só. começou a nossa loja, informal em 94. Em 96 nós abrimos a primeira empresa, que era dentro da nossa casa mesmo, a gente comprava e vendia carro, anunciava e dentro da nossa casa. Aí criamos um grupo chamado Grupo Family,
que na época era Family Car, Gran Family, Sim. e chegamos a ter 6 lojas aqui no centro da cidade, no Auto Shopping do Aguirre, tive lojas lá. Esse foi um grande start na vida empresarial, que durou fui empresário no ramo automotivo por mais de 20 anos. Tive importadora de óculos, tinha marca de óculos, tive construtora, e tudo isso saiu de uma loucura, sempre com o apoio dos nossos pais, uma confiança e uma vontade de empreender, uma vontade de mudar a vida dos nossos pais e construir algo que meu pai, ao longo de quase 40 anos trabalhando, infelizmente se aposentou e não tinha o padrão de vida que ele merecia. E a gente, eu e meu irmão falava que a gente não queria ter a vida profissional que meu pai teve. Engraçado, porque os pais sempre falam isso para os filhos, né, tipo: "Eu não quero que você sofra, passe aquilo que eu passei". E geralmente não vem dos filhos muito esse estalo, né. Vocês já tiveram, você e seu irmão tiveram esse estalo. Foi. E como eu disse, não veio da família, né, nós tivemos essa ousadia de querer empreender, de ser taxados como picaretas, né, Olha. porque você era totalmente informal e comprar, vender carro naquela época era como uma picaretagem, né, Uhum. e a gente já entendia o contrário, a gente entendia que, a gente tinha na veia essa vontade de empreender, de fazer negócio e possibilidades inúmeras de mudar a nossa família e também abençoar outras pessoas. Chegamos a ter 70 colaboradores na nossa empresa na época, no segmento de automóveis, por quase 21 anos. Até 2017 eu ainda tinha a minha última loja que chamava-se Renova Multimarcas. E eu fechei, foi um momento que eu cansei do segmento de carro, passei uma turbulência muito grande na época econômica, Uhum. em 2009, me levantei novamente, aí desisti daquele segmento. Mas tem muita história boas aí que Nossa. positivas que a faculdade não traz isso pra gente. Exatamente isso que eu ia falar, porque assim, o aprendizado que você teve em todas essas áreas, te trouxe até aqui. E o quanto cada uma dessas áreas, dessas profissões, das mais diferentes atividades, o quanto isso agregou para o Robson hoje. Agregou bastante. Eu falei para vocês que eu não fiz a faculdade, mas eu vim fazer a minha faculdade com 33 anos de idade. Eu fiz a faculdade. Talvez se eu tivesse passado na faculdade com 17, 18 anos, eu iria ter que trabalhar por mais 4 ou 5 anos para pagar uma faculdade. Na verdade, eu queria fazer faculdade de direito. Eu iria trabalhar para poder pagar a faculdade. Meu Hoje pai você não é tinha formado em? condições. Eu sou tecnólogo em gestão mercadológica. Eu fiz uma faculdade de 2 anos que para mim veio para complementar toda a experiência que eu tive, porque eu cheguei na faculdade, em sala de aula, e parecia que tudo fazia sentido para mim, parecia que Uhum. tudo que o professor falava, eu já tinha passado. Então veio complementar muitas coisas para mim, mas a experiência de vida, a experiência profissional, a experiência de ter muito, a experiência de perder tudo, isso não se ensina no banco de faculdade, não se ensina em Harvard, não se ensina em Não. lugar nenhum, né. Então essa experiência, mas a faculdade foi muito importante, eu aconselho a todo mundo a fazer uma faculdade, porém não é sinônimo de sucesso ou de 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 êxito, né, mas a Uhum. faculdade, estudar, eu acho que é o tempo inteiro. Eu estudo muito ainda. Não mais faculdade, mas eu estou sempre estudando. Sem Você falou que perdeu tudo que você tinha com 19 anos, muito cedo. Me permita, uma cabeça Não, eu ima perdi com mais. Eu comecei com ah, 19, ok. eu perdi tudo em 2009. Ah, ok, perdão, eu Em que entendi errado. 2009, naquela marolinha do governo, que houve uma Sim. marolinha, nós tínhamos 6 lojas, quase 60 colaboradores, e passamos um momento muito É, difícil. porque eu ia destacar o quê? Você começar com 19 anos um negócio, sustentar esse negócio, e me desculpa, né, Robson, mas 19 anos, você não tem a maturidade, você tá querendo curtir a vida, curtir seus amigos, e vocês já eram empresários, você eram responsável por uma empresa. Como é que foi trabalhar isso desde cedo, essa maturidade para você fazer a gestão de um negócio? Na Até para quem verdade, é jovem que tá nos acompanhando também, sim, né? a gente sempre foi apoiado pelos nossos pais, então eu trabalho desde os 12 anos e trabalhava e estudava em escola pública, desde São Paulo, como aqui em Sorocaba também.
e meus pais sempre nos apoiavam em trabalhar. Então nós não importava o serviço, nós trabalhávamos até certa idade, todo o que a gente ganhava trabalhando, eu entregava na mão do meu pai e da minha mãe, Uhum. tanto eu como o meu irmão, como a minha irmã, que é uma grande empresária hoje em Sorocaba, tem uma escola de 1.500 alunos, que é o Colégio Renascer. Sim. Então nós trabalhávamos, entregávamos o dinheiro para os nossos pais, então nós sempre tivemos o apoio. Da mesma forma que com 19 anos você pode não ter tanta noção para o empreendedorismo, eu acredito que com 18 anos o jovem ainda não tem condições de saber o que ele quer para fazer uma faculdade. Eu sou muito prático nisso. Acho que 18 anos, o jovem hoje que quer fazer uma faculdade, ele ainda não tem ainda total convicção do que ele quer. Eu acho que ele precisaria trabalhar mais no mercado para, com 23, 24 anos, decidir que áreas que quer. Por isso que muitos começam, faz 1 ano, 2 anos, mudam de faculdade, ou fazem uma faculdade e não exercem, por simplesmente preencher um sonho dos pais, Uhum. né. Mas nós somos empreender e tivemos muito sucesso nesse momento. Com 19 anos, 20 anos, 21, 22 anos, chegamos a ter 6 lojas de automóveis na cidade. Mas a melhor coisa que aconteceu na minha vida, André, foi eu ter chego no fundo do poço, em 2009, quando eu achava que tudo que eu tinha construído, quanto o meu patrimônio, os bens imóveis que eu tinha, traria uma segurança, foi quando eu fui para o fundo do poço. Aí eu quero que você conte por quê. Se você tiver vontade, é claro, de explicar e até pra gente entender o porquê você chegou nesse fundo do poço e principalmente como que foi essa saída do fundo do poço. O fundo do poço foi o melhor lugar que eu me encontrei na minha vida. Porque o fundo do poço foi onde encontrei água limpa. Então você imagina o fundo do poço, você encontra água limpa. E a água limpa foi a minha conexão com a minha família, foi a única que ficou do nosso lado, e com Deus. Foi quando nós perdemos tudo, os amigos, o dinheiro que nós tínhamos, o patrimônio que nós tínhamos, que eram grandes, que dariam tranquilidades para a gente. E eu perdi tudo em 2009, fiquei devendo muito no mercado e eu tive que tomar algumas decisões. Decisões de fé, decisões de baixar a bola, a vaidade e me apegar realmente a Deus. Por isso que eu digo que o fundo do poço onde eu encontrei a água limpa foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu namorava, em 2010, numa situação financeira muito difícil, eu tomei a decisão de casar com a minha esposa, morei por 10 meses de favor na casa da minha sogra. Só no condomínio onde eu morei de favor na casa da minha sogra, eu tinha 3 casas, só naquele condomínio. E eu perdi tudo naquele. Em outros lugares também, nós tínhamos uma construtora e eu morei por 10 meses de favor na casa da minha sogra, por momentos muito bons. Eu fui a pessoa mais feliz do mundo depois que eu fui para o fundo do poço. Para mim foi a melhor coisa perder aquilo que me trazia uma falsa segurança, que era o dinheiro. E quando Deus me encontrou naquele lugar e eu pude me reconectar com Ele, foi onde encontrei realmente uma luz no fim do túnel. E era Deus, e eu me reconectei, e Deus me trouxe a paz que eu precisava, me trouxe a tranquilidade, me deu uma família, me deu uma esposa, me deu um filho, me deu um casamento. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Isso o rico não quer passar, e o pobre não vai passar. Isso a faculdade não ensina. Então, foram momentos difíceis que você pensa em fazer besteira, você pensa em tirar a própria vida, você pensa em fazer muitas coisas. Mas quando você recorre, realmente diz: "Olha, eu já não sei mais, na minha força eu não consigo. Eu não sei mais fazer, eu não tenho forças para nada. O corpo dói, o osso chega a doer". Aí Deus fala assim: "Viu? Vem, porque você vai conhecer a verdadeira felicidade". A verdadeira felicidade não é a falsa felicidade que o mundo diz, que o dinheiro traz. Não, o dinheiro tem que ser consequência. O dinheiro para mim ele tem que me seguir. Eu seguia o dinheiro me trazia status, me trazia carro zero, tive carro zeros, Mercedes, tive tudo isso. Eu perdi tudo para me reencontrar e hoje eu sou o cara mais feliz do mundo. Eu sei viver com muito e soube viver com pouco. Cara, isso é muito forte, Robson, porque
geralmente no fundo do poço e o pessoal atrela muito dinheiro à felicidade, né. E a gente tá falando aqui para empresários e tudo mais que talvez buscar as raízes e pelo que eu percebi, por favor me corrija se eu estiver errado, você foi buscar nas suas raízes, ou seja, na sua família, a força necessária. Lógico, também a parte espiritual, a questão de Deus foi fundamental, mas, estava dentro de você, estava do seu lado, essa Sempre força. esteve, É. sempre esteve. Mas aonde está o seu coração, ali está o seu onde você se apoia, né. Eu achava que o dinheiro, não acabava, eu achava que o segredo do meu sucesso estava no meu resultado, eu achava que eu era uma pessoa justa, que eu era um bom empresário, porque eu tinha dinheiro. Mas eu estava afastado das coisas de Deus, eu afastei daquele que nos dá o dom de adquirir riquezas. E para não me perder na bebida, para não me perder em possíveis acidentes por bebida, Deus me tirou tudo e falou: "Agora você vai ter tudo, devagarzinho, em doses homeopáticas, porque se eu der muito, você pode desandar". Uhum. Então, desde 2009, Deus tem feito coisas gradativas comigo. E eu tenho um temor muito grande. Eu peço para Deus que Deus me dê a medida que eu consiga suportar. Porque se ele me der muito, pode ser que ele me perca de novo. E eu não posso me perder da minha família e de Deus. E o dinheiro não me prende mais. O dinheiro ele me segue, o dinheiro me serve. Esse foi o grande divisor de águas da minha vida em 2009 para 2010. De 2010, Deus tem restituído tudo de uma forma muito calma, muito organizada, muita fé, mas eu tenho experimentado milagres, muitos milagres, na vida empresarial, na vida familiar, mas primeiro eu tive que ir para o fundo do poço. A dica principal que você pode passar então de quem chegou no fundo do poço, é claro, além dessa questão de se apegar à espiritualidade, à família, às suas raízes. Mas a serenidade, a partir do momento que a pessoa se reencontra com tudo isso, a serenidade de começar algo novo, começar a estabelecer ou restabelecer a sua vida financeira. De que forma trabalhar com essa serenidade? Porque geralmente as pessoas têm pressa, né, para se recuperar. Por mais que elas estejam bem com a parte espiritual, com a parte pessoal, familiar, mas tem pressa. Como buscar essa resiliência, Robson? Primeiro ponto, uma pessoa tem que reconhecer que ela está no fundo do poço. Se ela não reconhecer que ela já não tem mais forças, que toda habilidade que ela tinha, todo intelecto, todo estudo, não vai resolver mais nada. Parece que tudo que você faz não dá certo. Você põe a mão, dá errado. Você começa alguma coisa, dá errado. Se você não perceber que você está no fundo do poço, você vai continuar cavando. Chega um momento que você tem que parar e falar o seguinte: tudo que eu estou fazendo está errado, tudo que eu toco dá errado. Parece que tudo que eu penso não dá certo. Por que, que a coisa não caminha? É reconhecer. Reconheceu, você está no fundo do poço. No meu caso, eu busquei a Deus e a família. E ali veio as respostas para mim, né? A resposta de restituição. Então, você perceber que você está no fundo do poço e não desistir do que você quer para a sua vida, mas de uma forma tendo Deus como seu sócio, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais planejada. Então, são ações que você tem que entender. Primeiro, saber que você está no fundo do poço, porque senão você vai cavando, cavando e o tempo passa. Mas que é possível você sair do fundo do poço, e isso não aconteceu só comigo, nós temos vários exemplos de grandes empresários que já tiveram dificuldades por uma, 2, 3, 4, 5 vezes. Com 60 anos, 65 anos, pessoas foram prósperas, né. A grande questão é, o que que é importante? Ter muito dinheiro ou você ter paz, né? É Exatamente. prosperidade. Prosperidade é ausência de necessidade. E o Quando eu quebrei, nunca me faltou nada. Nunca me faltou nada. Nunca me faltou nada para vestir, nunca me faltou nada para comer, nunca me faltou nada. Só que eu deixei de fazer coisas que o dinheiro me trazia. E aquilo ia me levar mais para o buraco ainda. Nunca me faltou nada. Nunca. Uhum.
Mas quando eu percebi aquela situação, eu só tinha um caminho, era ir para cima, né. Então, essa decisão de dar um tempo, de parar e depois se organizar novamente, mentalmente, né, e com ajuda, se aproximando de outras pessoas, mudando ciclos de amizade. Você se aconselhando com pessoas que já passaram por essa situação, porque vai ter experiência, vai ter empatia. Você não pode buscar conselhos com quem não passou a situação que você está passando. Não adianta, conselho não é para qualquer um, não Sim. pode buscar conselhos com qualquer pessoa. Então, ao contrário, você tem que evitar algumas pessoas falarem para você. Então, eu me fechei naquele momento, busquei conselhos de quem já tinha passado por situações parecidas. Aí quando a gente fala financeiramente, tem pessoas que vão para o fundo do poço porque perdeu família, perdeu Sim, esposa, perdeu marido. exato. Cada um tem o seu fundo do poço. Cada um tem o seu fundo do poço. A questão é perceber que está no fundo do poço e buscar ajuda de Deus e de pessoas que tenham empatia, que possam trazer palavras de conforto, de ânimo, depois buscar estudar, buscar informação e vai devagarzinho. Não tem como dar errado se você baixar a bola, Respirar. respirar e perceber que da gente mesmo muitas vezes a gente não consegue fazer nada, cara. É, né. Aí você olha pessoas com menos instrução, com uma menos capacidade de intelecto e prosperando. Você vê pessoas simples, sendo feliz, passeando, marido, mulher, isso tudo passeando felizes, viajando, se esforçando para fazer uma viagem e são felizes. E você pessoas com tanto dinheiro, mas numa pobreza tão grande que não consegue ter tempo para a família, não consegue Uhum. fazer uma viagem, né. Então, o que que é melhor? Ser feliz ou ter o dinheiro? Aonde que tá a riqueza nisso tudo? Aonde está a maior riqueza, né? O dinheiro tem que nos servir. Eu sou totalmente a favor de ter o dinheiro, mas o dinheiro serve como um canal para você ajudar, transbordar, ajudar outras pessoas também. Não é para acumular, o dinheiro não foi feito para acumular. Quando você tem essa resiliência e o quanto ter essa resiliência hoje te ajuda até nos seus negócios atuais, nos negócios futuros, porque você tem, o sangue de empresário, isso ninguém vai te tirar. Esse conhecimento e essa experiência, isso ninguém te tira, o fundo do poço não vai extrair de você. Como que essa resiliência te ajuda a partir desse ponto? Eu tinha um sonho, que era mudar a vida dos meus pais, né, e ter uma qualidade de vida e ser uma pessoa que pudesse ter recursos financeiros para usufruir e para ajudar outras pessoas. Então isso sempre tivemos no nosso coração. Hoje as decisões que eu não tomo por emoção, eu não tomo com muita alegria ou com muita tristeza. Eu nunca vou tomar nenhuma decisão ou vou falar alguma coisa quando eu estiver muito eufórico ou muito triste. Se eu não buscar a Deus e eu não tiver paz naquilo que eu vou fazer, eu não tomo decisão. Então isso é um princípio para mim. Eu não tomo decisão. Então as decisões têm que ser pautadas no momento que você está pleno, né? E tem que Uhum. fazer muito sentido de dentro para fora, né? Então essas decisões que eu tomo hoje e que tem me colocado cada dia num degrau a mais, são decisões onde eu não tomo no calor da euforia, tanto na alegria como no momento que você pode estar um pouco mais triste. Você não precisa se policiar muito pra não se deixar levar pela euforia ou pela tristeza, ou pela raiva? Não é um Sim, exercício de diário. se vigiar, né? É um exercício diário. Eu não quero voltar para aquele fundo do poço. Eu não quero mais voltar. Então eu aprendi. Eu aprendi e eu não quero voltar mais. Então, todos os dias eu acordo sabendo que aquilo que está nas minhas mãos não é meu. Deus me deu. Então eu tenho que cuidar. Eu tenho que cuidar. Eu tenho que cuidar. Então, para isso, é redobrar a atenção, é se precaver, é pensar muito mais nas decisões que vai tomar, coisas que eu não tinha no passado. Então, essa experiência de passar pelo que eu passei traz um pouquinho mais de cautela. Não é medo, Uhum. o medo que paralisa. Eu todos os dias eu acordo com medo.
Sim. mas o medo não me paralisa, correto? Então eu tenho medo de fazer coisas erradas, eu tenho medo de perder o que Deus está me dando, eu tenho medo de não cuidar bem da minha família, tenho medo. Sou um cara hiper medroso, mas nem o medo me paralisa. Então eu não tenho medo de perder tudo novamente. Não, eu só não quero, mas eu não tenho medo. Você já sabe que você pode sair. Eu posso sair. Só que isso não me faz tomar decisões loucas. Ao contrário, eu tomo decisões mais sábias. Eu vou buscar um conselho de pessoas. Hoje eu tenho pessoas que me aconselham, coisas que eu não tinha no passado. Então, o medo é importante, mas nem o medo me paralisa. E isso é um ponto interessante, porque muita gente eu vou fazer uma meia-culpa, eu mesmo, eu sou um cara que o medo me paralisa em determinados momentos. Agora você falar, que esse medo que paralisa te estagna, você não sai do lugar. É o "tô com medo, vai com medo mesmo"? É mais ou menos isso? Isso. Eu estou com medo, vai com medo, medo. Do mesmo, mensurado, cada um toma decisões ou dá um passo conforme a perna. Eu sou de um lema o seguinte: eu posso tomar decisões, se for para errar, que erre rápido, tudo mensurado. Vou tomar uma decisão, estou sentindo que eu preciso tomar essa decisão, existe um medo. Eu tomo a decisão, nem que eu erre rápido, uma hora eu vou acertar. Então o medo ele não me paralisa. Só que eu tomo decisões mensuradas. Antigamente eu tomava decisões sem mensurar os riscos. Então hoje são mais calculados. Eu vou fazer um negócio, eu vou fazer. E se não der certo, não vai mudar um cenário geral. Mas eu tomo decisões. Todos os dias eu tenho que tomar decisões, com medo ou sem medo. Eu tenho que tomar decisões. Ah, mas vai dar certo? Não sei. Eu tenho que tomar decisões. É aquela história, você para quem já perdeu tudo, perdeu um pouco talvez, não faz tanta diferença, é mais ou menos isso? Então, eu não gosto de perder. Eu, dentro de mim, eu não aceito perder. Mas para eu ganhar, eu tenho que correr risco. E eu posso vir a perder. Isso vai me deixar brabo. Mas para eu pensar em ganhar e ter algo, eu tenho que correr esse risco. Não existe nada que me garanta. A gente não tem nenhum tipo de garantia. Então eu tenho que tomar decisões. Eu tenho qualquer decisões. Só que eu tenho que ser intencional. Então eu faço algumas coisas intencionais. Tanto na vida empresarial, vida familiar, eu tenho que ser intencional. Eu vou fazer aquilo porque eu quero um resultado. E se não der certo, aonde não deu certo, eu corrijo e tento de novo. Em todos os aspectos. Então, não é que perdi muito, perder um pouquinho, não. Eu não quero perder nada. Eu não aceito perder nada porque não é meu, é Deus que me deu. E se eu perder? Eu não perdi, eu aprendi. Então eu não perco, eu aprendo. E eu vou errar menos. Então a vida é, quanto menos eu errar, mais eu vou acertar. Sim. É isso. Mas de qualquer forma os erros são aprendizados, então, bem dizer, você nunca erra, você nunca perde. Financeiramente você pode perder alguma coisa, mas se você não aprender com o erro, senão o seu erro foi até um investimento. Olha, eu perdi e errei. Não, foi um investimento. Você aprendeu alguma coisa, você não pode errar mais. Então, eu posso errar em novos erros. Em erros que eu cometi do passado, eu não erro mais no que eu cometi no passado. Eu não erro. Cara, isso é muito interessante. É um ponto de vista legal, porque, muita gente se julga muito pelo erro. E não vê esse lado do aprendizado, do quanto o erro de hoje é o aprendizado do futuro, pra você não cometer da mesma forma, pra você não ir pelo mesmo caminho. E as pessoas não veem como investimento. Eu achei interessante isso, Robson. Então, os grandes erros que eu cometi, hoje eu tenho tido contato com alguns empresários e eu tenho tentado sentar na mesa de empresários que estão acima da gente, né? Uhum. Não é fácil porque eles Não. não querem. De vez em quando eu pago acesso para estar com algumas pessoas, porque eles erraram muito. E quando eles conversam e falam dos erros dele, para mim já é um aprendizado, né? Então, a grande questão é aprender com os próprios erros ou ouvir o conselho de pessoas que já erraram e você não errar. Da mesma forma, eu aprendi com os meus próprios erros. Hoje eu erro menos porque eu já sei de alguns erros que outros vão ter. E muitos se aproximam de mim para eu ter uma visão da empresa. Eu vou na empresa de alguém, eu tenho uma visão. Não que eu dou consultoria, não dou, mas os caras muitas vezes conversam. Hoje mesmo, 1h30 conversando com uma pessoa
parte financeira. Isso, quando eu falo de tudo que eu passei tem um propósito, Deus me coloca para conversar com pessoas que estão passando pelas mesmas situações. Incrível. Então, tudo que a gente passa tem que ter um propósito. Esse é o propósito de vida. É para quê? Para que eu possa alcançar pessoas que estão passando pela mesma situação. Ou que têm medo de passar. E Exatamente. toda semana, eu não posso deixar minha agenda aberta, mas toda semana eu converso com alguém e abre o jogo e fala, cara, minha situação é essa. E você um dia disse que você ficou devendo. Um dia você disse que deveu tanto, depois quitou com tanto a sua dívida. Isso é surreal para mim, você falou de uma forma tão aberta. E eu falo, olha, foi isso que aconteceu, não é o fim, isso pode ser bom para você. Então, o que eu passei e o que eu tenho passado tem me aproximado de pessoas que estão passando por isso. E pensam como eu pensei lá atrás, pensam em fazer merda, pensam em fazer um monte de coisa. Sim, sim. E quando a gente traz uma palavra de ânimo, dizendo, viu, esse não é o fim, esse pode ser o grande começo. Só fala, cara, eu não tinha entendido dessa forma. Com Então, certeza. eu acredito que tudo que eu passei não é para que eu tenha as coisas, é para que eu possa ajudar pessoas que estão passando dessa forma. Talvez uma pessoa que não tá no fundo do poço ainda, mas tá descendo, tá descendo. Esse é o grande Você segredo. joga a escada e fala assim, cara, eu já cheguei aí, não é muito legal. Cara, e a gente consegue hoje, por tudo que passou, ter essa percepção. Né? E quando as pessoas pedem uma dica, não é nem conselho, mas pede uma dica, a gente dá um toque, fala, olha, não vai por esse caminho, olha, cuidado com isso aqui, isso é aparência. Nossa, esse faturamento seu é vaidade, quanto você está ganhando? Olha, essa administração sua está errado, sua conta física está junto com a jurídica, está errado. Alguns toques as pessoas parecem que não enxergam. Eu não tive isso no passado. Então, hoje, eu tento me conectar com pessoas de um outro nível. E Deus tem colocado pessoas para que eu possa, muitas vezes, falar uma palavra e a pessoa fala, cara, não conseguia ver isso. Cara, não consegui ver isso no meu processo. Essa expertise, quando eu fui na prefeitura, que é um assunto que a gente vai falar, sim, me deu uma amplitude, por quê? Eu tinha passado. Isso que eu queria falar, porque você foi secretário municipal de desenvolvimento econômico, uma baita responsabilidade. Você é responsável por trazer recursos econômicos para a cidade, fazer Vender a cidade. vender a cidade, exatamente, esse é o termo. E aí é uma responsabilidade tanto. Você fez a gestão de uma secretaria também, né? A gestão de buscar recursos. Esse eu pergunto, o quanto essa resiliência ajudou também e o desafio maior, se é fazer uma gestão pública ou é fazer a gestão de uma empresa privada, hein? Eu vou chegar nesses dois pontos, porque Tá. a resposta é muito... Em 2017, eu fui chamado para entrar como secretário de Desenvolvimento Econômico. Foi um momento onde eu fechei minha loja de carro e eu queria algo novo. Eu estava cansado daquele segmento. Tá. E eu fui convidado a ser secretário de Desenvolvimento Econômico de uma cidade de mais de 700 mil habitantes. Sim. Robson Coivo, um ilustre desconhecido. Ninguém me conhecia, se não fosse no meu segmento de carro. Como que eu chego a ser um secretário de Desenvolvimento Econômico de uma cidade? Uma pessoa que tinha passado por situações difíceis, estava tentando se levantar e vai para um cargo que para mim é um dos cargos muito importantes dentro da prefeitura, de uma cidade grande. E como que eu consigo permanecer com 3 governos, sendo o único secretário a não ser exonerado, por 5 anos, e eu pedi para sair? Não existe algo humano nisso. Eu posso afirmar. Eu creio que eu fiquei escondido todo esse período lá como secretário de 2 governos, que foram governos que passaram, depois mais 1 ano e meio do secretário como do governo Manga. Não sei se você não tá querendo citar, mas a gente cita. O governo aqui em Sorocaba, Jaqueline Coutinho e José Crespo. Entrei na Jaqueline. Extremamente tumultuado. Voltou né? o Crespo, saiu o Crespo, voltou Jaqueline. Eu fui o único secretário que não foi exonerado nessas trocas. Nas trocas. Quando entrou a eleição para Jaqueline, eu pedi meu afastamento porque eu não queria fazer campanha e eu não achava certo eu se manter no cargo sem estar alinhado politicamente com a prefeita. Eu não estava alinhado politicamente. Eu era o executivo. Politicamente eu não estava alinhado. Eu pedi para sair.
Quando o Manga ganhou, ele me convidou para retornar e eu fiquei 1 ano e meio com ele. Então deu um total de 5 anos. Quem era Robson Coivo? E o que eu passei com 5 anos dentro da prefeitura, além de ser um aprendizado e fazer tudo sentido da faculdade que eu tinha feito com 34, começa uma coisa a linkar a outra. A conversa com empresários, quando eu tinha empatia, eu sabia o que o cara estava passando. Eu sabia que ele queria vir para Sorocaba, se instalar rápido a empresa dele. Eu sabia que ele não queria burocracia. E meu lema era, se o poder público não atrapalhar, já está ajudando muito. Tá ajudando muito. Porque o poder público ele tem uma capacidade tão grande de atrapalhar o empresário que é incrível. E o empresário, ele não precisa do poder público. Ele não precisa. Mas o processo tem que correr rápido. Abertura de uma empresa, ampliação, as licenças. E nesse período eu consegui entender os empresários. Eu tive o apoio para fazer a lei de incentivo fiscal, que foi a grande revolução para Sorocaba, que em 2017, no governo Crespo, nós fizemos a alteração da lei de incentivo fiscal, que cuidava das empresas já estabelecidas de Sorocaba, já estabelecidas, poderiam pedir novamente o incentivo fiscal. Isso trouxe novas empresas. E houve o resultado. Sorocaba aumentou a arrecadação em mais do que o dobro. E quem teve toda essa ideia? Eu com a minha equipe. Mas de onde eu vim? Do segmento de carro, um cara que aos olhos das pessoas era um fracassado. Era isso. Aos olhos das pessoas eu era um fracassado. Alguém que está lá por uma indicação política? Não. Havia algo mais. Havia algo mais que me manteve lá e o momento que eu saí sem nenhum processo da prefeitura. Sorocaba foi muito abençoada, com todo esse meu jeito. As pessoas falam, Rob, você é brincalhão. Eu sou brincalhão, faço piada, mas eu sou um dos caras mais sérios que alguém possa conhecer. Só que eu não perco minha alegria, eu não perco uma piada. Eu sou a quinta série o tempo inteiro. Isso é normal de mim. Mas quem conviveu comigo, meu núcleo duro dentro da secretaria, falava, cara, você consegue se conectar com o empresário. Você põe o empresário no carro e leva o cara para dentro da prefeitura. Você briga com os outros secretários. Meu apelido era despachante de luxo. Eu adorava isso. Por quê? Porque eu não assentava em traves. Então, foi 5 anos que eu pude aprender muito, ajudar muitas pessoas na área de emprego, na área do turismo, tudo, e pude contribuir com o Sorocaba, né? Porque o empresário ele pode ter vontade, mas se o agente político não fizer, nada acontece. Aí vai a resposta. O que é mais difícil? Administrar uma empresa privada ou o setor público? É o setor público. Porque você pode ter vontade, você pode querer tomar decisões e alguma coisa ali pode atrapalhar. Existe um lado oculto dentro do poder público que pode atrapalhar muitas coisas. Na iniciativa privada, você pode tomar decisões, a decisão é sua. Se você tem um sócio, você vai compartilhar com seu sócio. No poder público, tudo é muito mais moroso, tudo é muito mais demorado, tudo é muito mais burocrático e fora as outras coisas que acontecem dentro do poder público que todo mundo sabe, nós estamos num país mergulhado em coisas ruins em várias instâncias. Isso atrapalha o desenvolvimento de uma cidade e de um país. A burocracia e as pessoas mal intencionadas. Nesses 5 anos eu tive o apoio dos prefeitos, tanto da prefeita Jaqueline, do prefeito Crespo, do Manga. Enquanto eu estive lá, eu tive total apoio. Se eu não tivesse um pouquinho de apoio, eu teria saído. Por quê? Porque o cargo de secretário nunca me deixou fissurado, porque eu já tinha chegado no fundo do poço. Eu sabia que apenas o status secretário me abria portas. Robson Coivo não abria portas em lugar nenhum. O status de secretário, sim. Quando eu deixei de ser secretário, ninguém nunca mais me ligou. Ninguém nunca mais me parabenizou no dia do meu aniversário. Eu não recebi cestas no final de ano. Quando era secretário, recebia convites, jantares. Então era o cargo. E isso eu sempre tive dentro de mim. Então ali foi um momento difícil. Mas o secretário era uma coisa. Robson Coivo era alguém que Deus estava usando, fazendo, né? Como eu disse, é difícil, mas eu saí sem nenhum processo dentro da prefeitura. Ah, mas isso não fiz mais que a minha obrigação. Meu filho abre o Google, não vai ter nenhum processo. Não tem nada, né? Minha esposa abre, meu pai, falecido há 2 anos atrás, não viu isso estampado em jornal e nem em televisão. Robson, para finalizar, passa um recado para quem está nos ouvindo agora. Eu sei que foi uma aula, tudo que você contou da sua vida. Mas passa um recado simples, curto e grosso
para quem está nos acompanhando e muitas vezes está tá em dificuldade, sem muitas vezes esperança e perspectiva no seu negócio, independente se está no fundo do poço ou não. Com tudo isso que eu falei, nos últimos 4 anos, Deus tem me restituído. Hoje eu tenho 3 empresas. 3 empresas. Hoje o faturamento das minhas empresas são alguns milhões. Coisas que eu não pensava que poderiam acontecer. E outras possibilidades que têm acontecido. Então, existe um resultado hoje. Mas o principal é saber que Deus é aquele que dá dom de adquirir riquezas. E a riqueza que não traz dor. A riqueza que não traz dor. Porque a riqueza por si só, ela pode não ser boa. A riqueza ela pode separar, afastar pessoas, tudo. Então, para quem está passando, para quem não quer passar antes de chegar no fundo do poço, a família é o maior patrimônio que nós temos. Deus, a fé em Deus faz a gente tomar decisões que por si só nós não faríamos. Buscar conhecimento. E o empreendedor não pode ter medo de errar. Aquele que empreende não pode ter medo do fracasso. Empreender é acordar todos os dias com possibilidades de errar. Né? Então, não importa o nível. E empreendedorismo é a profissão do momento. Comprar e vender algo, prestar serviço, resolver o problema de alguém. Quer mudar de vida, quer ter um padrão, quer ter parte financeira, é o empreendedorismo. Então, se alguém quiser um conselho, arrisque. Tenha uma renda. Quem tem uma renda está fadado ao fracasso. Você tem que ter 2 rendas, 3 rendas. Mas qual renda eu tenho que ter? Compre e venda alguma coisa. O marketing digital está aí. Alguma coisa usada você tem grupos de amigos. Alguma coisa você tem que fazer para ter uma renda extra. Essa renda extra, como para mim, vira uma renda extraordinária. É só não ter medo, não se acomodar e arriscar. Arriscar. É o tempo inteiro se arriscar. Então, é isso. Deus, família e decisões. Sempre. Robson, muito legal esse bate-papo. Eu que conheci você como secretário de Desenvolvimento Econômico, assessor parlamentar também, né? Ui, cara, esqueci de falar isso. Também. Ui, Assessor parlamentar na chefe Câmara de Municipal de gabinete. Sorocaba. Não conheci esse lado. Então é muito bacana esse espaço do Vitrine Alternativa pra gente conhecer o lado de muitas pessoas e a gente tinha um contato muito superficial. Então abordar isso é muito legal e trazer essa história pode inspirar muita gente, é muito bacana. Eu acho que cumprimos bem o objetivo do Vitrine Alternativa de abrir mentes, abrir cabeças para coisas novas, para histórias inspiradoras, para mostrar que no momento de desespero há saída. De alguma forma, há saída. O fundo do poço pode ser o grande início da vida. Obrigado, Robson, De nada, por eu que essa agradeço. aula, por compartilhar um pouco também da sua história com a gente, viu? E eu que Valeu agradeço. mesmo. Obrigado a todos. Valeu. E eu agradeço você também que acompanhou mais esse episódio do Vitrine Alternativa. Eu falo, né? O Vitrine Alternativa sempre trazendo histórias inspiradoras, fazendo você pensar fora da casinha muitas vezes. Esse é o nosso objetivo, tá certo? E olha, a gente vai deixar os contatos também do Robson aqui, para quem se interessar, Instagram também, outros meios também, de entrar em contato com o Robson e interagir um pouco mais com ele. Gente, valeu demais a participação de todos. Não esquece de deixar o seu like, deixa o seu joinha. Se inscreve no nosso canal Central Podcast para acompanhar outras novidades do Vitrine Alternativa e novidades dentro do nosso canal. Tem coisa vindo aí, hein? Aguarde. Obrigado demais, viu, gente? Vitrine Alternativa volta em breve. Valeu.